Boa noite, igreja. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje, dia 25 de maio, terça-feira, a nossa última terça da campanha deste mês, que foi para ser feliz. Campanha essa que foi uma bênção. E hoje quem encerra essa campanha para nós é o nosso querido irmão Luiz Felipe. Eu tenho certeza que também vai ser uma palavra abençoada, vinda assim direto para o seu coração, para que você veja o quanto você é importante. Deus faz campanhas assim que busque trazer para vocês que vocês sejam cada vez mais felizes. Amém? Antes de eu passar a palavra para ele, deixa eu passar alguns avisos da nossa igreja para vocês. Toda terça-feira, às 20 horas, culto de campanha. Às quartas, amanhã cedo, das 7 às 8 da manhã, oração na nossa igreja, presencial, mantendo todos os protocolos, tudo aquilo que é correto para que ninguém tenha nenhum problema. Estarão lá as nossas queridas irmãs Fátima e Ritinha fazendo oração. Você tendo um tempo, antes de ir para o trabalho, passa lá na igreja. Não tem como? Manda para elas, no privado delas, o que vocês desejam pedir em oração. E elas irão apresentar ao Senhor. Amém? Isto também, às sextas-feiras, às 22 horas, elas também estão ali dirigindo essa oração. As irmãs Fátima, Ritinha, os irmãos intercessores, alguns irmãos da nossa igreja que amam estar em oração, como todos nós, estamos ali para fazer isso. Amém? Sábado, 19 horas, temos o quê? A Arena Jovem, o melhor lugar para se estar. Envie os jovens para que vocês possam ver o quanto que eles serão transformados mediante a palavra de Deus. Os nossos queridos Mateus, Laila, Filipinho e Milena estão lá para poder recebê-los, para poder direcioná-los. Amém? Domingo, temos 2 cultos da família. Às 10 da manhã, com o nosso querido pastor Wellington e pastora Cláudia. Às 18h30, os queridos pastor Eriveldo e pastor Euraci. Uma bênção. Foram palavras direcionadas do trono de Deus para vocês. Irmãos, não se esqueçam também do nosso ministério Doar-se. Traga uma cesta básica, traga 1 quilo de alimento para nós ali na igreja. Aos sábados, das 10 ao meio-dia, eu estarei lá na igreja para entregar cestas. Você tem uma cesta para enviar para alguém, você está sabendo de alguém que está precisando, precisa de uma cesta básica? Fala comigo e eu estarei lá para poder entregar. Você quer fazer uma doação? Fala comigo, também vou para lá para poder receber. É bênção demais, meus irmãos. Não deixem de fazer isso. Fortalece o seu coração. Você fazer o bem é muito bom. Amém? E também, se você tem na sua casa aí uma bicicleta que você não está usando mais, ou alguém que você conhece que já comentou isso com você, fala com o Mateus. Faz parte do Ministério do Arce, o Sara Bike, para que a gente possa também, como forma de evangelismo, doar uma bicicleta para alguém. Tem tido famílias que têm vindo para nós através tanto da cesta básica quanto da doação da bicicleta. Muito bom, meus irmãos, muito bom mesmo. Não deixem de fazer isso. E não se esqueçam também dos nossos dízimos e ofertas. Não deixe de dizimar, não deixe de ofertar na casa do Senhor. É uma aliança que não se deve quebrar com Deus. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro para vocês. É que é uma aliança que você faz com o Senhor. Não deixe de fazer, meus irmãos. Os dízimos e as ofertas. Procure o pastor Wellington, depositem na conta da igreja. Ele vai saber como orientar. O seu discípulo também, fale para ele, explique como que tem que ser feito, ou procura seu líder. De alguma forma você vai saber como fazê-lo. Amém? Meus irmãos, eu vou deixar aqui uma palavra para vocês, para encerramento dessa campanha. Eu sei que o nosso querido irmão Luiz Felipe vai falar, mas eu quero dizer para vocês algo que assim que mexeu muito comigo durante toda essa campanha, que está em 1 Coríntios 13, no versículo 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Se você sente o amor de Deus, se você tem o amor de Deus, você já é feliz. Amém? Um ótimo culto para vocês, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Fiquem na paz de Deus. No final desse culto, teremos nosso movimento de altar. Vai lá com a gente, porque nós vamos estar orando junto com vocês também, tá bom? Deus abençoe. Tchau.
uma vez. Por isso vou cantar, minha vida entregar, guardar suas leis. Sempre que eu compreendo mais, quanto me ama, sinto euforia. Pois eu sei, Deus fala minha mente, mas isso causa intensa emoção. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino novo. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino novo. Hoje eu sei também, sua graça me sustém, pelo seu sangue sou livre. Está a preparar nova terra, novo lar, onde a morte não vive. Basta um vislumbre da eternidade, eu sinto euforia. Mas pra dar a glória do futuro, preciso praticar seu reino aqui. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino novo. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino novo. Quero entender o sentido, quero sentir o entendido, quero viver minha vida em função de um pedido, que Ele transforme minha mente e o meu coração. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino novo. Eu cantarei ao Senhor um hino de louvor. Eu cantarei ao Senhor um hino novo. Um hino novo. Um hino novo. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito,
notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva este amor, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Senhor
justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. É um privilégio e um prazer estar aqui com vocês, ministrando essa palavra. Antes da gente começar, queria pedir para vocês deixar o like de vocês ou qualquer comentário durante a transmissão. Isso impulsiona o número de visualizações que a gente tem no YouTube, né? O YouTube entende isso como um conteúdo relevante. Então eu queria pedir a tua ajuda nisso. E hoje a gente vai estar finalizando a campanha para ser feliz, né? A gente falou aí nos últimos cultos, a gente falou de reconstrução dos relacionamentos familiares, o que as escrituras falam sobre nós, né? E o fortalecimento da autoestima, né? A irmã Eliana pregou sobre isso na última terça. E hoje a gente vai falar sobre planejamento, foco e trabalho, né? O Bispo Rodovalho, ele começa esse capítulo do livro dele com a seguinte frase, irmãos: para ser feliz, você precisa saber que só alcançará aquilo que sonha, planeja, trabalha e foca, e não aquilo que você acha que merece. Confesso que quando eu li essa frase, isso acabou mexendo bastante comigo, irmãos, porque boa parte da minha vida, assim, por me considerar uma pessoa boa, né, a gente se considera bons, né? E eu acho que isso que acontece com muita gente. Eu achava que só isso bastaria para que a felicidade me encontrasse, né? Não que eu colocasse isso na conta de Deus, mas de algum modo eu achava que o universo me devia alguma coisa e que o meu valor seria naturalmente reconhecido. De fato, Deus reconhece o nosso valor, irmãos. A irmã Helena falou bastante sobre isso na última terça. Mas o mundo não. Então, a vida não nos dará nada gratuitamente. A gente tem que lutar para conquistar os nossos sonhos. O sobrenatural, de fato, ele vai abrir portas, ele vai dar oportunidades, mas a gente é que tem que percorrer esse caminho, né? Portanto, a nossa felicidade também será determinada pelas nossas conquistas. E é isso que eu queria falar com vocês nessa noite, tá? Pedir para você abrir sua Bíblia comigo em Eclesiastes 11, dos versos 1 ao 7. Está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Feche teus olhos, vamos orar, por favor. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, bendito é teu nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento, por essa oportunidade, Pai. E que a tua palavra venha falar conosco nessa noite, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que essa semente
ela venha germinar os nossos corações, que ela venha crescer, prosperar e multiplicar, Senhor, que nós possamos sair desse momento, Pai, após essa mensagem, renovados, Pai, renovados em fé, renovados em esperança, renovados em amor, mas acima de tudo, renovados com a Tua instrução, Senhor. Então, Pai, fala conosco nessa noite, me usa, Pai, para que as pessoas possam ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, Pai, que eu consiga, através das Tuas direções, Pai, fazer com que a mensagem chegue aos ouvidos de cada um que está aqui, Senhor, que eles possam ouvir e entender aquilo que o Senhor pretende para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Então, Pai, nos dá a Tua graça, nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua misericórdia, é isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha só, a palavra-chave desse texto aqui é a palavra pão, né? A palavra pão em hebraico significa lechem, que tem a tradução mais correta é cereal usado para fazer pão. Então, na verdade aqui, Salomão está se referindo ao grão ou à semente, né, usada na panificação, não propriamente o pão. Tá? E o que ele queria trazer à memória, quando ele se referiu a isso nesse texto, é um antigo costume egípcio, que os hebreus conheciam muito bem, que era o que, irmãos? Era lançar as sementes, né? Na época do final das cheias do Nilo, o que eles faziam? Eles lançavam as sementes no Nilo, no rio, né? Nas águas, porque eles sabiam que logo na sequência as águas iriam baixar, e nesse movimento do rebaixamento do leito, as sementes ficavam depositadas nos locais ali onde havia, né, a cheia, e ali era uma região, ali é um solo muito rico, né, e as sementes brotavam ali. As sementes eles tinham muitos nutrientes naqueles locais, então elas brotavam muito fortes e brotavam com uma produção muito, muito intensa, né? É isso que Salomão está se referindo no verso 1. Né? E esse verso 1 ele já nos dá uma ideia que a gente tem que tomar uma atitude para o futuro. Ou seja, a gente tem que se preparar com as pequenas atitudes hoje para a gente obter uma colheita depois. Né? Apesar da noção do tempo, irmãos, que eles tinham mais ou menos de quando as cheias aconteciam e quando as águas baixavam, não era certo o tempo da colheita, mas era certo que ela ia acontecer. E essa é a ideia que Salomão está querendo trazer aqui para esse texto, né? O que ele está querendo dizer para nós nessa noite, irmãos? Que esse texto quer trazer como mensagem para nós nessa noite é que os nossos sonhos, irmãos, eles têm que ser projetos, né? E os projetos, eles têm prazo, eles têm estratégia, eles têm organização, ou seja, eles têm planejamento. Mas acima de tudo, além do planejamento, eles têm trabalho. Então, depois que a semente cresce e dá fruto, ela tem que ser colhida. Você precisa trabalhar para isso. Né? Então, o verso 4 desse texto, ele deixa isso, nos diz ainda que quem não se prepara, né? Quem não planeja, quem fica só observando as nuvens, né? Quem só admira, isso não é suficiente para que as coisas aconteçam. Né? Quem só fica olhando e não toma nenhuma atitude, nunca realizará nada na sua vida. A única certeza que a gente tem, irmãos, é aquilo que está escrito no verso 5. Né? A única certeza é que haverão incertezas. A única coisa que a gente tem como poder determinar é que o futuro é incerto. A gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. E é por isso que ele nos instrui no verso 6 que a gente tem que semear o tempo todo. Semear o tempo todo. Segundo a Bíblia, todos nós nascemos aí e merecemos o melhor dessa terra, né? O melhor no mundo. Porque a gente tem direito disso por criação, certo? Mas por que às vezes isso não acontece? Né? Por que às vezes essas coisas demoram para acontecer? É isso que a gente tem que entender, irmãos. A administração desse mundo não está nas mãos de Deus.
e a gente não pode culpar a Deus por um sistema que ele não controla. Aí entra o livre-arbítrio de cada um, né? E um sistema controlado por pessoas más não pode produzir coisas boas. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Então, entre o que a gente merece e o que a gente conquista, está a nossa tarefa, está o nosso trabalho e está a nossa responsabilidade, né? A gente tem que colocar esse planejamento em prática. Isso vai fazer com que a gente sacrifique, às vezes, pequenos momentos de prazer no hoje, em favor de prazeres duradouros no futuro. E é isso que a gente tem que entender com relação a esse planejamento e a esse trabalho, irmãos. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Você tem que planejar para o futuro. Você tem que fazer pequenas ações todos os dias, pensando no seu amanhã, naquilo que você pode colher amanhã. É isso que Salomão está dizendo aqui para nós. Tá? Mas aqui ele dá a consciência também de que a gente tem que trabalhar, né? Ele fala isso no verso 6. Semeia de manhã e sua mão não semeia à tarde. Não fica pousada à tarde. Continue semeando o tempo todo, para que os sonhos se realizem. Pequenos sacrifícios momentâneos nesse momento que a gente vai ter que fazer, irmãos, vão trazer prazeres duradouros ao longo da nossa história. É isso que Salomão está dizendo aqui. Em Gênesis 31, dos versos 38 e 42, a gente vê um exemplo disso. Vê a intensidade do trabalho de Jacó durante 21 anos. Está escrito assim, irmãos, eu vou ler esse texto rapidamente para vocês, tá? Gênesis 31, dos versos 38 a 42. Está escrito assim: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia como o de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. O que esse texto mostra, irmãos? Jacó trabalhava duro, mas também ele orava, ele tinha um relacionamento com Deus. Nesse mesmo capítulo, a gente vê lá nos versos 10, nos versos de 10 a 12, a gente vai ver Deus orientando Jacó com relação ao seu trabalho. Então, Jacó, ele tem um relacionamento espiritual entre fé, oração e trabalho. E essa que é a nossa grande vantagem, irmãos. A nossa grande vantagem como cristãos é justamente essa orientação. O nosso coaching é Jesus Cristo. É isso que a gente tem que entender. À medida que a gente tem esse expediente, né, esse envolvimento de Deus nos nossos dias, o envolvimento de Deus nos nossos assuntos, dos nossos sonhos, que na verdade é Ele que deposita nos nossos corações, a orientação é certa, a orientação é determinante para a conquista e ela é determinante para a nossa felicidade. É Ele que deposita os sonhos nos nossos corações, é Ele que abre as portas, é Ele que dá estratégia, mas o trabalho é nosso. O trabalho era de Jacó, irmãos. Então, a aplicação do plano tem que ser nosso. E o sacrifício, daquele sacrifício que Jacó teve que fazer durante 20 anos na casa de Labão, serviu para quê, irmão? Serviu para que ele tivesse um prazer duradouro, né? E falando de orientação, irmãos, no verso 2,
Salomão já nos dá uma orientação direcionada por Deus, que é justamente aquilo que também traz diferença do nosso comportamento com relação ao mundo, né? Generosidade para Deus é investimento. No mundo, dar é sinônimo de perda. Para Deus, é certeza de colheita futura. Você entende a chave que a gente já está virando, né? O pastor comentou sobre isso agora no último culto dele, de domingo. Ele falou que não basta a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem, né? E o bem, praticar o bem, significa ser generoso. E o ser generoso, irmãos, não é aquilo que dá o que sobra, porque isso todo mundo pode fazer. A generosidade aqui que Salomão está chamando a atenção é aquela que reparte aquilo que a gente tem naquele momento. Lembra? Sacrifícios pequenos nesse momento vão te dar prazeres duradouros no futuro. É isso que ele está dizendo nesse texto. E aí, irmãos, para concluir, as perguntas que eu queria deixar para a nossa reflexão, né, nessa mensagem, são: quanto que a gente está disposto a trabalhar pelos nossos sonhos? Quanto a gente está disposto a focar e andar com Deus, aguardando a instrução dEle, aguardando a direção dEle, para dar os nossos passos e tomar as nossas decisões? Estamos aí dispostos a nos sacrificarmos agora para colher o que vier de melhor? Porque essa é a base do Evangelho, irmãos. Isso é o que é a mensagem de Jesus, é o sacrifício que Ele fez naquele momento, para que a colheita futura, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. É isso que a gente tem que entender, que o planejamento, os sonhos, né, a organização da nossa tarefa, isso tudo vai ser colocado no nosso coração através de Deus, mas cabe a nós praticar isso, exercer isso. Não simplesmente esperar que o mundo reconheça o nosso valor, irmãos. Eventualmente você vai ter seu valor reconhecido. O único que com certeza reconhecerá o seu valor vai ser Deus. E é por isso que Ele vai investir em você os sonhos, as estratégias, os caminhos. Mas Ele espera de nós reciprocidade, Ele espera ação, Ele espera que a gente compre isso, que a gente se apodere disso e que coloque em prática. Porque o quanto você estiver disposto, irmão, esse será o seu limite. E ali também vai estar a sua felicidade. É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês nessa noite. Muito obrigado. Vamos orar. Pai, louvado é teu nome, Deus. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse encerramento. Obrigado, Pai, por ter nos dado direção. Que nós possamos todos os dias, Pai, entender e nos dedicar e fazer pequenas ações, Pai. Pequenas ações hoje, para que possamos colher no futuro. Ações, não ações aleatórias, mas ações que estejam vinculadas aos sonhos que o Senhor coloca nos nossos corações. Que nós possamos planejar cada passo. Que nós possamos estabelecer as metas. Quando a Sara Nossa Terra faz o cartaz dos sonhos, irmãos, ele não pode ser só simplesmente uma ação profética na sua vida. Ele tem que ser acompanhado de planejamento e de ação. Deus vai abrir portas, mas é você que vai ter que entrar. Então, Pai, que o Senhor coloque mesmo essa determinação para que possamos percorrer esses caminhos e que tenhamos, Pai, o discernimento para entender a Tua mensagem, entender a Tua palavra, entender a Tua direção. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. É uma mensagem bem curta, mas bastante profunda. Espero que vocês tenham recebido essa palavra assim como eu recebi. Muito obrigado mesmo por ter nos acompanhado em toda essa campanha, e terça-feira que vem a gente começa uma nova. Deus abençoe, um grande abraço.